Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês aqui no Ceará, principalmente nós aqui que tentamos universidades públicas, né, como a Universidade Federal do Ceará e a estadual também, a Universidade Estadual do Ceará. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe muito bem que o Enem só veio valer para entrar na faculdade finalzinho de 2008, início de 2009, programa de Lula, né, final do governo dele para Dilma. Mas antes disso, estudávamos pilhas de livros e líamos mais vários livros de literatura. Por quê? Porque aqui havia, dentro da UFC, livros selecionados para você ler durante o ano para prestar vestibular, que era de redação, língua portuguesa, literatura. E aí a minha pergunta é essa: quantos livros vocês leram? Quantos livros vocês levaram para casa ou correram desesperado atrás de uma biblioteca para ler? Eu vou dizer quais deles eu li para prestar vestibular nos anos 2000. Até 2008, mais ou menos, quando a gente tentava vestibular na UFC na UES. Os Sertões, Iracema, O Cortiço, Macumaíma e Vida de Brás Cunha, Memorial de Maria Moura, N livros da nossa literatura. N. Tem outro, durante o período do ensino médio, líamos muito literatura porque era uma grade dentro das escolas de ensino médio, né, de 2000 a 2004. Então eu lembro disso porque eu estudei esse período e lembrava muito bem porque existia essa grade. Mas eu faço essa pergunta porque eu acho que o governo atual ele odeia de todas as formas a educação. Claro, você queria o quê? Você tem um ministro da educação, Abraham Weintraub, que não sabe ler nem escrever e ainda odeia a educação. Você queria que esse país fosse para onde mesmo? Veja bem o que eu trago para vocês. Governo de Rondônia proíbe Macumaíma, Os Sertões e mais 41 livros nas escolas. Meus amigos, livros clássicos da nossa literatura, livros consagrados, livros que muitos de vocês, eu também li para prestar vestibular, tanto antes do Enem quanto depois do Enem, quando começou a valer como critério para entrar nas universidades públicas. É estarrecedor que o governo parece ter apreço ao fascismo. Você se lembra o que aconteceu na Alemanha? Tocaram fogo nos livros. Nós tínhamos até pouco tempo um secretário da Cultura, né, que ele copiou Goebbels, o ministro de Hitler, o ministro nazista de Hitler. E aí a gente fica apreensivo. Que tipo de educação o governo pretende dar às crianças e os jovens deste país? Que tipo de educação os governadores simpatizantes de Bolsonaro querem dar às crianças e jovens de seus estados? A Secretaria de Educação de Rondônia determinou nesta quinta-feira o recolhimento das escolas estaduais de 43 livros por considerar conteúdos inadequados às crianças e adolescentes. Após o documento ser publicado nas redes sociais, a pasta voltou atrás. Meu amigo, livros consagrados da nossa literatura, Os Sertões, Macumaíma, O Cortiço, entre vários. Há uma lista. Olha a lista aí do lado. Essa lista. Livros, meus amigos, livros que nos quais faz parte da nossa história. O porquê desta perseguição? Quais os livros que vão colocar no lugar deles? Pelo amor de Deus, isso é fato histórico, isso faz parte de uma cultura, isso é inaceitável. É um governo de idiotas. E cada vez mais aparecem idiotas. Eu acho que essas pessoas eram aqueles alunos lá no período deles, muito fracos nos estudos, que eram chacota dos colegas e agora estão se vingando. Este governo idolatra o ignorante. Este governo aceita a ignorância como mãe. Esse governo ataca a educação, não aceita o conhecimento
e nem os cientistas. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com os cientistas do INPE. Tem raiva da ciência aqui no Brasil, essas pessoas, as bolsas de mestrado e doutorado cortadas, a bagunça no Enem, prejudicando vários jovens. Agora um governador de Rondônia inventa de se aparecer, chamar a atenção de Bolsonaro, mas volta atrás porque foi criticado fortemente pela sociedade. Para tudo há um limite. A ignorância, meus amigos, para tudo há um limite. Olha só o que a lista incluía. Os clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cunha, de Machado de Assis. Machado de Assis, o fundador da Academia de Letras. Macumaíma, de Mário de Andrade. Eu li esse livro. Como Brás Cunha também. Os Sertões eu não sei nem quantas vezes eu li, desesperado, achando que a prova de redação, literatura, língua portuguesa na UFC fosse cair esse danado. Os Sertões de Euclides da Cunha. Assinado pelo secretário de Educação, Swami Vivekananda Lacerda de Abreu, o memorando 4 de 2020 constava no sistema interno da Secretaria de Educação de Rondônia e foi endereço às coordenadorias regionais de educação de Rondônia. No documento, o argumento era de que os livros apresentavam conteúdo inadequado às crianças e adolescentes. O memorando ressalta a importância de os educadores estarem atentos às demais literaturas já existentes ou que chegam nas escolas, de modo que sejam analisados e assegurados os direitos do estudante de usufruir do mesmo com a intervenção do professor ou sozinho sem constrangimento e desconforto. Após imagens da lista serem divulgadas na internet, a Secretaria tornou o processo secreto no início da tarde desta quinta-feira e em seguida a Coordenação Regional de Educação da pasta encaminhou para uma nova mensagem para os coordenadores, abortando o recolhimento dos livros. Pelo amor de Deus. Como pode um negócio desse, meus amigos? Incrível como isso chegou a acontecer no nosso país. Livros consagrados como O Seminarista, Os Sertões da Lua, Mil e Uma Noites, Vestido de Noiva, Histórias Curtas, Os Prisioneiros, atores como Rubens Fonseca, meus amigos, Carlos Itucone, Ferreira Goulart, Machado de Assis, Euclides da Cunha. Alguém precisa realmente dar um basta nesses malucos. O nosso país está cada vez mais sendo tomado pelos fascistas, esses extremistas da direita, esses admiradores de Hitler, esses ignorantes do saber, seguidores de Olavo de Carvalho. A pura ignorância no nosso país reina e impera de tal forma que nos assusta. Será? Por que será que eles têm tanto medo do saber? O conhecimento liberta? E eu vou repetir uma coisa que sempre Bolsonaro fala. Não é? Por quê? Porque ele usa isso em vão, mas eu vou falar de forma coerente. Conhecereis a verdade vos libertará? A esses ignorantes da extrema direita, incluindo o próprio presidente deles, Bolsonaro. Porque eles não conhecem a verdade. Eles inventam uma verdade para que eles sejam favorecidos na verdade. Pelo amor de Deus. Isso está acontecendo realmente no Brasil? E em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia afirmou que recebeu uma denúncia que as bibliotecas das escolas estaduais haviam livros paradidáticos com conteúdos inapropriados para o público-alvo, alunos do ensino médio, e que o recolhimento foi descartado após a equipe técnica analisar as informações. Sendo assim, o processo eletrônico que contém a análise técnica foi encerrado imediatamente sem ordem de tramitação para quaisquer órgãos externos, secretarias ou escolas públicas, diz o texto.
O procurador da República, Rafael Bevilacqua, informou na tarde desta quinta-feira que o procedimento administrativo de investigação deve ser aberto para apurar o assunto. Rondônia é governado pelo coronel Marcos Rocha, do PSL, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Deve ser o primeiro governador a deixar a sigla para se filiar à Aliança pelo Brasil, partido ainda em processo de formação. Tanto o presidente quanto aliados afirmam que há uma doutrinação nas escolas e nos livros didático e paradidático. Em janeiro, Bolsonaro chamou os livros escolares de lixo e disse que a partir de 2021 o material será reelaborado e contará com bandeira do Brasil e hino nacional. Os livros de hoje em dia, como regra, são um montão de amontoados de muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo. Falar que suavizar, estudei na cartilha Caminho Suave. Você nunca esquece. Não esse lixo que, como regra, está aí. Essa ideologia de Paulo Freire, disse o presidente, o idiota da República. O amontoado de livros. Como, meu pai do céu, a gente chegou a esse patamar? Quer dizer que Machado de Assis, eu sou fã de Machado de Assis, considerado um dos maiores escritores do nosso país, como Olavo Bevilacqua, né? Raquel de Queiroz, nossa conterrânea, Cecília Meirelles, tantas. Já mas tem tanto. Eu me lembro de tantos autores bons, de tantos livros e obras, meus amigos. A educação liberta. Ler é bom. E esse governo, ele só atrapalha a educação no nosso país. Ele quer você doutrinado para a burrice e a ignorância, para que eles possam sempre se perpetuar no poder através da desinformação e da ignorância. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço e graças a Deus que a justiça e a sociedade brasileira gritaram para que essa aberração não viesse a acontecer. Valeu.